Então, galera, hoje a gente vai falar de reações orgânicas, bem aqui, e esse é um tema muito importante, tanto para a prova que a gente vai fazer agora, quanto para outra prova vestibular que envolva química. Química orgânica é um assunto bem importante. O que a gente precisa saber para a maior parte da matéria, meio que a base dela, é que a maioria das reações orgânicas vai acontecer com essa lógica. Você vai ter um nucleófilo reagindo com um eletrófilo para formar um produto. Você se pergunta, o que é um nucleófilo? O que é um eletrófilo? O nucleófilo nada mais é do que uma espécie rica em elétrons. Ela está com elétrons sobrando, está com elétrons a mais. E o eletrófilo é exatamente o inverso. É uma espécie pobre em elétrons. Está com elétrons a menos. Está querendo puxar, está querendo ganhar mais elétrons. E se você for analisar a palavra, né, você percebe que, tipo, aqui, nucleófilo, filo gosta de núcleo. Filo. Vocês entenderam, vocês são espertos. Aí você pensa, como assim gosta de núcleo? Qual o sentido disso? Você pensa no átomo, por exemplo. O que tem lá no núcleo do átomo? A gente tem prótons, são espécies positivas. Uma espécie que está rica em elétrons vai querer atrair para ela espécies positivas, porque ela quer compartilhar esse elétron e balancear isso, deixar tudo perfeitamente balanceado. Então, para vocês ficarem ligados aqui do que são eletrófilos e nucleófilos, eu vou dar exemplos. Primeiro a gente vai começar com esse cátion carbônico aqui, esse cátion orgânico. E você já percebe que ele é um cátion, né? Ele perdeu elétron, perdeu o hidrogênio no caso. Ela é uma espécie que está pobre em elétrons. Logo, ela vai ser um eletrófilo. Aqui também, semelhantemente, a gente faz análise, só que é ao contrário. A gente vê que na nossa hidroxila ela está com a carga negativa, então ela tem elétrons a mais. Logo, a gente classifica ela como um nucleófilo. Para o BF3, você analisa a estrutura, por exemplo, a estrutura do BF3S, vou escrever aqui rapidinho para não tomar muito tempo. Essas ligações aqui são com flúor. Você percebe que no boro, você não vai ter elétrons sobrando na espécie central. Logo, ela vai ser uma espécie pobre em elétrons. BF3 é um eletrófilo. E aqui, uma parte bem importante, a amônia, ela tem um par de elétrons desemparelhado, um par de elétrons livre para reações, enfim, um par de elétrons livre. Isso significa que ela é rica em elétrons, ela tem elétrons sobrando. Logo, ela vai ser nucleófilo. Mesma coisa para a água, que tem dois pares de elétrons sobrando. A água vai ser um nucleófilo fraco, mas será um nucleófilo bem importante para você lembrar em outras reações que a gente vai olhar, que já estão escritas aqui. A gente vai agora analisar esse composto aqui, esse composto orgânico. Você percebe que ele é um alceno, ele tem uma ligação dupla, logo ele tem elétrons com movimento facilitado, ele tem elétrons a mais. Vai ser um nucleófilo também, essa espécie aqui. Mas agora que você já está ligado em exemplos do que são nucleófilos e eletrófilos, a gente vai partir para as reações. E o primeiro exemplo que eu vou te dar aqui é a adição de HBr. Vou te mostrar como ela acontece. Você não precisa lembrar disso para a nossa prova, e eu acho que para alguns vestibulares que você vai tentar também não. Eu acho, tenho certeza disso. Olhe lá a grade, o roteiro, e tenho certeza. Mas eu acho que não vai precisar. Ok, só para dar um exemplo aqui inicial. Lembrando, a nossa regra aqui para a maioria das reações orgânicas. A gente vai ter um nucleófilo reagindo com um eletrófilo. A gente viu aqui que isso aqui é um nucleófilo, por causa dessa ligação dupla aqui, e a gente vai reagir com HBr. E você pergunta, de onde é que vem o eletrófilo do HBr? O eletrófilo do HBr vem exatamente do hidrogênio, porque você lembra que no HBr, o HBr ele vai se dissociar, ele vai se ionizar, em cátion e ânion. Logo, o cátion, H+, vai ser o nosso eletrófilo. Então já temos o nosso nucleófilo, o nosso eletrófilo reagindo. E a reação acontece da seguinte maneira. Essas setas aqui são o movimento dos elétrons, só para você ficar ligado. Esses elétrons aqui, que eu disse para vocês que vão ter um movimento facilitado, vão buscar o hidrogênio do HBr, ionizando ele, tirando o hidrogênio e liberando o brometo, Br-. Esses elétrons atacam o H, os elétrons da ligação ficam com o Br, por isso ele libera um Br-, e a gente tem o que sobrou aqui da nossa espécie que estava reagindo.
ela se ligou a esse hidrogênio aqui e ficou com a carga positiva aqui. Porque, percebe que esse carbono aqui estava fazendo, desculpa, 4 ligações antes, ele precisa fazer 4 para ficar estável. Só que ele parou de fazer uma, está fazendo só 3, logo ele vai ser um cátion. E um cátion tem um ânion no meio, que é o nosso Br-, logo esse Br- vai vir aqui, ó, vai entrar, vai se conectar, vai ligar-se à molécula, e esse vai ser o nosso produto, um propeno com um Br ligado bem no meio dele. Você deve ter olhado aqui que está escrito substrato e perguntado por que esse cara escreveu substrato, ele tem algum problema? Não, não tem um problema. Isso aqui é para te ajudar. Quando a gente vai fazer questões, ler livros, coisas de química orgânica, a gente se depara muito com essa palavra aqui, substrato. E às vezes você não sabe o que é, você não nasce sabendo o que é um substrato, né? Então, só para te dizer, o substrato é meio que a espécie principal da reação. Percebe que esse é o nosso produto destacado e essa é a nossa molécula. Foi exatamente essa molécula que se modificou para resultar nessa aqui. Então a nossa molécula principal, aqui vai ser o nosso produto lá, aqui vai dar o nosso produto, desculpa, ela vai ser o nosso substrato, a nossa molécula principal. E a gente fez aqui a lógica da reação e a gente usou uma regra que talvez você nem tenha percebido, ou talvez sim porque você já viu o assunto, então é muito provável que você tenha percebido, mas eu vou destacar aqui, que é a regra de Markov-Nikov. E o que essa regra de Markov-Nikov diz? O enunciado dela é assim: em uma reação de HX, X representando um elemento da família 7A, cloro, flúor, bromo, iodo, em uma reação de HX com um alceno ou um alcino, assimétrico, ele tem que ser assimétrico, o hidrogênio do HX entrará no carbono mais hidrogenado. Um alceno assimétrico nada mais é que, por exemplo, isso aqui. Ele seria simétrico se ele tivesse mais uma ligação aqui. Acho que você consegue ver a simetria tendo mais uma ligação aqui. Ok. Então, essa regra basicamente diz pra gente que o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. E a gente percebe aqui, ó, que é exatamente o carbono mais hidrogenado que faz o ataque nessa reação aqui. Beleza, essa é a regra. Eu vou dar uma breve explicação aqui da regra de Markov-Nikov. Se você não quiser ver, você passa um pouquinho. Acho que eu não vou demorar mais de 1 minuto falando sobre isso. Mas é basicamente assim. A regra de Markov-Nikov, indo para a explicação agora dela. Por que tem essa regra? Tem um efeito na química que a gente chama de hiperconjugação. Perdão, não vou falar desse efeito aqui, não vou entrar em detalhes. Mas se você quiser saber mais, me chama no WhatsApp. Eu acho que não, porque está muito em cima da prova. Mas enfim, se algum dia na sua vida, hiperconjugação, que interessante, chama o cara. Beleza, e o que basicamente, qual é o resultado dessa hiperconjugação? A gente vai ter, por exemplo, carbocátions mais estáveis que os outros. Num carbocátion, com quanto mais carbonos o carbocátion estiver ligado, no caso esse aqui, ele vai ser mais estável. Logo, a gente vê esse carbocátion aqui, por exemplo. Esse carbono aqui está fazendo só 3 ligações. Ele está ligado a 3 carbonos. A estabilidade desse vai ser maior que a estabilidade desse aqui, por exemplo. 2 mais, né? Que ele não está fazendo ligação. 2 mais não, desculpa. Mais. A estabilidade dele vai ser maior que a desse. E também a estabilidade desse aqui. Esses são 2 carbonos se ligando, parece um traço. É um traço, mas são 2 carbonos se ligando. Vai ser menor ainda. A hiperconjugação diz basicamente isso pra gente. Essa é a ordem crescente de estabilidade dos carbocátions. Com quanto mais carbonos ele tiver ligado, mais estável ele vai estar. É como se esses carbonos a mais estabilizassem essa carga positiva aqui. E aí você pensa como esse efeito aqui vai se aplicar nessa regra de Markov-Nikov. Deixa eu te explicar. Olha, percebe que nessa reação aqui, que segue a regra de Markov-Nikov, o carbono que ataca é esse. É uma ligação dupla. Poderia atacar esse ou esse, teoricamente. Mas quem faz o ataque, de onde saem os elétrons, é a partir desse carbono. Por quê? Quando você ataca a partir desse carbono, você vai ficar com um carbocátion secundário, ligado a 2 carbonos. Vamos supor que essa regra não exista ou não seja seguida nesse caso. O que não é verdade. Se esse carbono aqui atacasse, era esse aqui, esse carbono aqui, que viraria um carbocátion. Logo, ele seria um carbocátion primário, bem menos estável do que esse.
Então, como a gente sabe que a natureza vai buscar estabilidade, o carbono que vai atacar é esse. Essa é a regra de Markov-Nikov. E obrigado se você achou a explicação. Se você não assistiu, vamos continuar aqui com a aula. Beleza, falando da regra de Markov-Nikov, a gente vai falar, vamos dar exemplos, outros exemplos de reações orgânicas. Começando aqui pela hidratação, adição de água em alcenos e alcinos. A gente vai dividir assim as reações, alcenos e alcinos. Quando a gente está reagindo a água em meio ácido, é importante destacar o meio ácido, porque ele é o meio catalisador, ele é o meio que possibilita a reação. Quando a gente reage com um alceno, o que vai acontecer? A gente tem a ligação dupla, seguindo a regra de Markov-Nikov. A gente sabe que esse carbono que ataca, ele vai atacar essa espécie aqui. Qual é essa espécie aqui? H ligado a H2O. Essa espécie é o hidrônio. É praticamente o efeito do H+ em solução aquosa. Normalmente a gente tem nossa água assim, né? Porém, como tem H+ disponível e a gente sabe que a água é um nucleófilo, esse par de elétrons vai atacar o H+ disponível e ele vai ficar assim. Essa é a nossa espécie. A outra representação para o H+, por exemplo. Creio que vocês lembram dessa representação. Beleza. Quando ele atacar, lembrando que isso aqui é um mecanismo e você não vai precisar saber disso, só estou te falando para você entender como é que funcionam as coisas. Portanto, não vou me alongar tanto. Esse carbono aqui vai atacar, vai liberar água aqui, porque vai atacar esse hidrogênio, os elétrons da ligação vão ficar com a água, vão ser liberados da água, e a gente vai ficar com a mesma espécie que a gente obteve aqui nessa reação, um carbocátion secundário. Logo, como a gente tem a água, a gente sabe que ela é um nucleófilo, esse par de elétrons aqui vai atacar esse carbocátion, formando essa espécie aqui. Você percebe que o oxigênio está ligado a está fazendo 3 ligações. A gente sabe que ele precisa fazer 2 para ficar estável. Logo, outra água vem, tira o hidrogênio daqui, libera o H3O+. Eu disse que ela funciona como catalisador, o meio básico, né? E isso está comprovado aqui. Logo depois que isso acontece, a gente tem nosso produto final, que é o álcool, o propan2ol. Esse H+ atua como catalisador porque ele é consumido e depois ele é formado novamente. Essa é uma das características para atuar como catalisador. Então a gente viu com alceno, agora a gente vai ver com alcinos. Com alcinos é um pouco diferente. Eu vou pular esses passos aqui do mecanismo, porque a gente acabou de ver. Então a gente vai chegar nesse resultado aqui. Percebe que eu coloquei um composto orgânico diferente, mas enfim, seguindo esse mesmo passo a passo, a gente vai chegar nesse composto aqui. O que acontece a partir desse composto? Talvez pudesse acontecer outra adição de água, outra hidratação. No caso não, porque a gente sabe que existe o efeito da tautomeria e uma ligação dupla perto de um oxigênio, a gente sabe que essa ligação dupla vai tender a ir para o oxigênio, ela vai se ligar e no caso vai formar uma cetona. Então a única diferença de alcinos para alcenos é que como a gente vai ter uma ligação dupla a mais após a primeira adição de água, primeira hidratação, vai acontecer o efeito da tautomeria e essa ligação dupla vai se ligar aqui. Essa é a hidratação para alcenos e alcinos. O próximo exemplo de reação que a gente vai ver é a adição de X2. Como a gente sabe, a gente viu aqui, o X é I2, nesse caso aqui, I2, F2, Cl2, Br2. Como é que vai funcionar a adição de X2 em alceno? Não vou colocar o mecanismo desse aqui, porque tem um passo meio estranho. E também porque não precisa saber, só te mostrei aqui para você entender a lógica. Eu já disse isso várias vezes, vou parar de dizer, eu prometo. E como é que acontece a adição de X2 em alceno, por exemplo? Essa ligação dupla vai atacar esse Cl, que vai liberar o Cl-, os elétrons vão vir aqui, atacar aqui, os elétrons dessa ligação vão ficar com esse cloro, vai ser liberado o cloreto, e depois vão acontecer algumas coisas, e esse cloro vai se ligar aqui, e esse outro cloro vai se ligar aqui. Então, basicamente o que acontece na adição de X2 em um alceno é que liga-se um cloro em cada carbono. Já analisando para alcinos, vão acontecer quatro, né? Aqui são 2 adições de cloro e aqui são 4 adições de cloro também. A mesma coisa, o mesmo processo do alceno, só que depois da primeira adição sobra uma ligação dupla
Consequentemente, acontece outra adição de cloro. Vão ficar dois cloros ligados a cada carbono da ligação dupla. E para adiantar logo, o outro exemplo que eu ia falar é a adição de HX, mas eu já falei aqui em cima e eu vou dar o bisu para vocês logo para adiantar um pouco de tempo. A gente já viu como funciona com alcenos, acontecendo esse processo aqui. Para alcinos, aconteceria a mesma coisa novamente, porque ao final desse processo eu teria uma ligação dupla restante nesse carbono aqui ainda, entre esses dois carbonos, perdão, e aconteceria esse mesmo processo novamente, ficariam dois bromos ligados aqui, e é isso.